Depois nós temos orado uns pelos outros, é a nossa oportunidade agora voltarmos para a palavra de Deus essa noite. Para aqueles irmãos que estão ligados com o andamento, com o dia a dia da nossa igreja, semana passada nós tivemos a oportunidade de começar mais uma exposição bíblica, então estamos ainda no comecinho. Hoje é a segunda parte e nós vamos continuar andando no primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo João, para onde eu quero rapidamente pedir que você abra sua Bíblia ou acesse o seu celular ou tablet ou o que quer que seja e possamos ler então o texto da primeira carta de João, capítulo número 1. O tema geral, meus irmãos, da carta de João, da primeira carta, é o seguinte: a firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Esta é uma frase que nós vamos rever rapidamente a cada mensagem e depois vamos a cada mensagem sugerir ou propor uma ideia particular daquele trecho que nós estivermos examinando, ok? Isso não é o tema desta mensagem, mas o tema de toda a carta. Então vamos ler, meus irmãos, a primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 de novo para pegar o contexto. Nós vamos até o versículo 2 do capítulo 2, ok? Aonde nós desejamos chegar na exposição de hoje. Dá uma olhadinha ao seu redor, se alguém não contar com uma Bíblia, empreste, ceda, para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Essa noite, meus amados, nesse trecho que vai do versículo 5, nós paramos semana passada no versículo 4, até o versículo 2 do capítulo 2, nós vamos ver a seguinte grande ideia, ou ideia central da palavra de Deus. A obra de Cristo garante a base da comunhão de vidas perdoadas. A obra de Cristo garante a base da comunhão de vidas perdoadas. Tudo que nós vamos experimentar na vida cristã tem a cruz, aquilo que Jesus realizou na cruz, como a sua base, a sua fundamentação. Mas em particular hoje nós vamos ver um desses aspectos de tudo aquilo que a cruz conquistou e que nós somos herdeiros das conquistas de Jesus na cruz. Antes de nós começarmos, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li em um dos livros que tenho consultado para ajudar na formulação da mensagem na exposição deste livro, que é do pastor Hernando Dias Lopes. Eu também mencionei alguma coisa dele na semana passada. Ele contribui, meus irmãos, por quê? Nós estamos tratando de um texto teologicamente denso, teologicamente rico, profundo, e muitas vezes nós achamos que aquilo que é teologicamente profundo é sem efeito prático na nossa vida.
Isso não poderia estar mais longe da verdade. Muito pelo contrário, a vida cristã só funciona se nós tivermos uma boa teologia. A razão do estado da igreja, em particular da igreja brasileira hoje em dia, e que não é um bom estado, é que ela desconhece aquilo que ela crê. Ela está apalpando, ela está no adivinhômetro, ela está no achômetro. Mas quando, meus amados, nós olhamos para a palavra como guia para a nossa vida, ou seja, quando nós olhamos para a palavra para estudá-la, ou seja, teologia, doutrina, nós temos clareza sobre o que nós devemos fazer. Então, 3 observações antes de nós começarmos no texto. Primeiro, a teologia não é fruto do esforço intelectual humano, mas da revelação divina. Ou seja, quando você pega um bom livro de teologia, a única coisa que aquele autor vai fazer é tecer considerações sobre aquilo que a palavra já revela. Ele não vai inventar nada, ele não vai tirar coelho da cartola, ele não vai fazer mágica, ele não vai criar nada novo. É tão interessante, irmãos, eu estou lendo diversos autores e eu poderia fazer aquela coisa da matemática, né, que você faz diversos círculos, correto? E grande parte do material de diversos dele é igual, é comum. Por quê? Porque as fontes são as mesmas, e a fonte principal é o texto da palavra. Não esforço intelectual humano, mas revelação de Deus. Segunda coisa, a teologia não é separada da ética, antes ela exige santidade de vida. Traduzindo, não importa o quanto eu creio, mas importa o quanto eu vivo aquilo que eu creio. Então, por exemplo, quando cristãos no século retrasado eram escravagistas, eles, na sua prática, eles contradiziam aquilo que eles pregavam. Na sua prática, eles viviam algo que era contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, ou seja, a sua teologia estava divorciada da sua ética. Quando os cristãos, já não no retrasado, mas no século passado, eram racistas e negavam aos negros, por exemplo, nos Estados Unidos, seus direitos civis, eles criam uma coisa, diziam que criam uma coisa, mas a sua vida prática era outra. Agora vamos deixar um pouquinho os americanos de lado, né? No Brasil, quando eu venho no domingo, está tudo bonito, eu creio uma coisa, está legal no papel, mas eu sou desonesto nos meus negócios, eu dou propina para o guarda, a minha ética está divorciada da minha teologia. Isso não é teologia verdadeira. Terceira coisa, a teologia não é neutra. Eu não posso, meus irmãos, ter a minha confissão de fé toda bonitinha e dizer assim, o que eu faço tanto faz como tanto fez. Não, ela exige do homem um posicionamento. Se eu vou conhecer da palavra, ela vai me confrontar o tempo todo, sim ou não? Vai ou não vai? Ou vai ou racha? Você tem que colocar uma postura diante da palavra de Deus. Jesus nunca pregou uma coisa e disse, olha, eu preguei, agora o que vocês vão fazer, tanto faz como tanto fez, porque eu amo todo mundo, está uma maravilha, paz e amor. Não. Se você lê com sinceridade os evangelhos, você vai ver diversas vezes nos evangelhos, os 4 deles, que Jesus coloca as pessoas, por assim dizer, contra a parede, dizendo, e aí, qual é a sua decisão? O que você vai fazer? João Batista fazia isso antes dele, e os discípulos vão fazer isso diante deles também. Não tinha comprometimento de vida, tinha compromisso de vida. Isso é importante, meus irmãos. Como eu disse, quando nós vamos examinar a teologia, o ensino da palavra de Deus, eu quero que você tenha em mente que João escreveu o que nós vamos ver agora com minúcias, porque havia desvio de comportamento na vida das pessoas que ele escreveu, ou ameaça de que o seu comportamento saísse do trilho. Isso é a mesma coisa nós vamos ver em todo o Novo Testamento, especialmente nas epístolas. Paulo, ele escreve Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, doutrina, teologia, carta densa também, pesada, né? Tem que ler com calma, tem que ler com lupa, tem que ler com detalhe. Quando chega no capítulo 12 até o final, 16, ele vai falar o que você vai fazer agora diante daquilo que você crê. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de compromisso. No nosso texto de hoje, meus irmãos, nós vamos tirar 4 lições, que o texto vai nos emprestar
à medida que nós vamos caminhando nele até o capítulo 2, versículo 2. Primeira lição de hoje é a seguinte: a comunhão entre cristãos deve basear-se na santidade de Deus. A comunhão entre cristãos deve basear-se na santidade de Deus. O que isso quer dizer para nós antes de nós entrarmos direto no texto? A minha ligação com você, como corpo de Cristo, como igreja local, não está porque a gente é muito amigo, porque você é legal e eu sou legal. Não é porque a gente se gosta muito, apenas. Não é porque a gente está debaixo da mesma igreja local, ou até debaixo da mesma denominação batista, ou porque a gente é cristão, mas tem a ver com algo que tem acontecido na nossa vivência, e é isso que nós vamos ver agora. O versículo 5, voltando ao texto, diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. A palavra começa, meus irmãos, dizendo que a mensagem é dele, tratando-se claramente de Jesus. João fala: a mensagem que eu transmito não é minha, é dele. Ele é o originador de tudo que João está ensinando. Ele é a fonte de tudo aquilo que João está ensinando. Os apóstolos, meus irmãos, receberam e agora transmitem. Ora, eles fazem isso para dar o exemplo à igreja que ele está escrevendo e a nós hoje no século 21, que nós continuamos transmitindo aquilo que nós recebemos. É por isso, meus amados, que toda igreja bíblica, ela também é uma igreja apostólica. Você não precisa colocar lá na placa Comunidade Batista Apostólica Videira. Toda igreja bíblica, ela é apostólica, porque ela segue os ensinos dos apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, estabelece isso em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, quando ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, como pedra principal, pedra fundamental, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A igreja que está firmada, está estabelecida naquilo que os apóstolos ensinaram. Afirmamos e passamos adiante o que eles receberam de Cristo. Diante disso, meus irmãos, é que uma das primeiras formulações da fé cristã, ela foi exatamente chamada de credo apostólico. O famoso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e seu Filho Jesus, etc, etc. Por que foi chamado de credo apostólico? A igreja, décadas e décadas depois, quando formulou aquilo que nós conhecemos, do começo ao final, ela não olhou para as suas opiniões, ela não olhou para quem estava escrevendo os melhores livros da sua época, ela não olhou para quem eram os melhores pregadores da sua época, os pais da igreja, né, como se diz, os discípulos dos apóstolos. O que a igreja fez? Ela olhou para trás, ela voltou à fonte, que são os apóstolos, de onde veio, pegaram da fonte original, que é Jesus. Você pode dizer: pastor, o senhor já começou a falar coisa óbvia. É verdade, mas o que mais há hoje, meus irmãos, é a igreja que nem isso sabe, e tenta colocar dentro da sua eclesiologia, do seu jeito de fazer e ser igreja, novidades do século 21, sem ter estabelecido o fundamento do primeiro século. Nada que exista no século 21 serve para alguma coisa se não estiver intrinsecamente ligado, essencialmente ligado com aquilo que os apóstolos ensinaram no primeiro século. Nós, irmãos, seguimos essa linhagem desde o Novo Testamento, linhagem da fé apostólica, recebida por eles, passada a nós totalmente através das Escrituras. Se nós, meus irmãos, olharmos pela história da igreja, nós vamos ver a linha, a costura em que a fé foi mantida, mesmo os 1000 anos de trevas durante a Idade Média, onde a igreja verdadeira quase desapareceu, quase, mas não desapareceu. A fé apostólica foi mantida o tempo todo. Sim, em 1517, na Reforma Protestante, ela foi reacendida através da Reforma, mas ela nunca apagou. Ela se manteve e hoje nós pregamos a mesma fé. Em outras palavras, você pode colocar um projetor multimídia, você pode ter uma câmera gravando, um microfone, você pode ter roupas do século 21, mas a mensagem é velha como ela deve ser.
Ela é antiga como ela deve ser. Recebemos dele. E dele recebemos, irmãos, uma mensagem que é a seguinte: Deus é luz, nele não há treva alguma. Luz e trevas é um dos muitos dualismos que João faz. Ele registrou que Jesus disse que era do alto e seus opositores eram de baixo. Luz e trevas é um dualismo que está presente em diversas religiões. Não é privilégio do cristianismo. É normal qualquer religião dizer que ela está trazendo a luz e quem não está nela está nas trevas. Mas existe uma diferença a respeito da fé cristã. A fé cristã, na verdade, meus irmãos, ela vai trazer o sentido dado por Deus e não criado pelos homens. Eu vou repetir. Quando outras religiões usam o dualismo de luz e trevas, o significado de luz, o significado de trevas é atribuído pelos que criaram aquela religião, pelos que conceberam aquela ideologia, aquela filosofia. Não precisa nem ser uma religião, na verdade. Grupos e até sociedades secretas atribuem ao fato de quem está dentro está na luz, quem está fora está nas trevas. Mas o significado foi criado pelos homens. No texto que nós temos à nossa frente, nós temos a única ocorrência na história da humanidade em que luz e trevas foi algo criado por Deus e não por nós. De onde que João tira isso? Ora, no Evangelho de João você vai encontrar o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Perceba, querido, que Jesus não diz: eu vim trazer a luz. Eu sou a luz, é o que Jesus diz. Jesus não disse, apesar de ser verdade, que os meus ensinamentos são a luz. Ele não disse que a verdade é a luz. Tudo isso é verdade. Ele disse: eu sou a luz. Deus é luz e nele não há trevas alguma. John Stott, grande homem de Deus inglês que já é falecido, já está com o Senhor, ele diz o seguinte, que no cristianismo bíblico, luz significa verdade, enquanto trevas, a mentira, a ignorância, o erro. Moralmente, luz é pureza, santidade, e trevas é aquilo que é imoral e depravado. Luz aponta para assemelhar-se a Deus, e trevas é o oposto de tudo aquilo que é divino. A luz também é identificada, irmãos, com a palavra de Deus. O versículo do Salmo 119, 105, que nós conhecemos tão bem, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu quis fazer hoje um exercício, mas eu resisti. Eu ia colocar o irmão Joaquim ou outro irmão ali de prontidão, quando fizesse um sinalzinho, ele ia apagar de uma vez só todos os disjuntores, a gente ia ficar no completo escuro, no breu. Só ia ficar o projetor e talvez, não sei se as luzes de emergência iam ativar. Mas eu resisti ao exercício, porque você já pode imaginar. Vocês lembram quando nós estávamos aqui e acabou a luz na hora da mensagem? O culto continuou, mas foi a primeira mensagem à luz de celulares, né? Que a gente já teve para poder se enxergar. A luz, meus irmãos, tem esse objetivo. Nessa semana nós tivemos, pelo menos, última semana, 2 ou 3 pequenos blackouts, né? É ruim quando é de dia e é pior quando é de noite. Você não enxerga nada, você não consegue fazer nada. A gente vai até dormir mais cedo, porque tem tão pouca coisa para fazer, né? Não tem como ver o noticiário, não tem como ouvir uma música, não tem como, às vezes não tem nem o zap, porque depende da energia para até a internet funcionar. A gente não tem o que fazer e vai dormir. Conversar então, nem pensar, porque é difícil ficar conversando no escuro com calor ainda que se faz. A luz, meus irmãos, é essencial para que a gente tenha clareza naquilo que a gente vê. E a luz da palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para que possamos ver. Em Coríntios capítulo 4, Paulo diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, tá? Ele está falando de Satanás, cegou o entendimento, tampou. Para quê? Para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, a luz do Evangelho de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que toda religião, ideologia, filosofia deveria temer? Este livro. Na história da humanidade, toda vez que alguém quis impedir que alguém encontrasse a verdade, perseguiu, queimou, destruiu este livro. O comunismo fez isso, o nazismo fez isso, as religiões
muçulmana, a religião muçulmana fez a mesma coisa, porque quando a pessoa começa a ler a palavra de Deus, é como se um véu caísse diante de seus olhos, ele pode enxergar aquilo que ele não enxergava antes. A palavra de Deus também fala, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, meus irmãos, por causa do nosso pecado, por causa da nossa limitação humana, até a biologia fala isso, a gente só usa 10% do nosso cérebro, nossa vida é limitada, espiritualmente ela também é limitada. Como é que nós fazemos para abrir os nossos olhos dia após dia, para encontrar sabedoria nas decisões? Palavra de Deus. Não usá-la como um horóscopo evangélico, né? Deixa eu sortear aqui o que Deus quer falar comigo hoje. Diz que alguém tentou fazer isso e botou o dedo, botou assim, foi Judas e enforcou-se. Não, esse texto não. Ele virou de novo, botou, vai tu e faz o mesmo. Não estava dando muito certo para ele esse sorteio bíblico, né? Não é assim que se conhece a verdade da palavra de Deus. Estudo diligente, estudo diário, estudo dedicado à palavra, para que ela possa ser essa luz que ilumina o nosso caminho. Essa luz, então, meus irmãos, se revela. Essa luz é revelada a nós, ela não é descoberta por nós, ela brilha sobre nós, e não é como se tivéssemos algum resquício de luz em nós, e nós fôssemos ao percalço de Deus. Nós estamos completamente na escuridão. A ideia aqui, meus irmãos, não é como se nós pegássemos uma lampadinha, bem, um LEDzinho bem fraquinho, e encontrássemos a fonte da verdadeira luz. Não, estávamos completamente no escuro, e ela brilhou sobre nós. Esconder ou fingir que não existe em nós o pecado que impede que encontremos essa luz é pura e simplesmente tolice. Em resumo, Deus é luz porque Ele se revela a nós, porque Ele é absolutamente perfeito no sentido moral, e porque nada pode ficar oculto aos seus olhos. Tudo que existe em nós, Ele vai encontrar, Ele vai ser revelado a nós. No versículo 6, meus irmãos, nós vamos passar para o segundo ponto, mas antes, no primeiro, a comunhão entre irmãos deve basear-se na santidade de Deus. Ou seja, tudo isso que nós vimos sobre a luz é a base da nossa comunhão. Eu tenho comunhão com você, eu tenho relacionamento com você por causa daquilo que Deus é, não daquilo que eu sou. Porque eu sou limitado, eu sou pecador, eu vou lhe decepcionar, você provavelmente vai me decepcionar também. Eu vou cometer erros na minha vida que vão abaixar a maneira como você avalia quem eu sou. Mas quando nós, meus irmãos, percebemos quem Deus é sobre nós, no meio da igreja, aí está a fonte da nossa verdadeira comunhão, a santidade de Deus. O versículo 6 então traz o nosso segundo ponto. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Segundo ponto dessa noite: a santidade de Deus produz comunhão ao andarmos na luz. A santidade de Deus produz comunhão ao andarmos na luz. Versículo 6 e versículo 7, aliás. Versículo 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus amados, o texto do versículo 6 começa da seguinte maneira: se afirmarmos. Repare que de agora em diante essa vai ser a fórmula que vai ser usada por João. Se afirmarmos, se declararmos, se dissermos, dependendo da versão. Se afirmarmos, ou traduzida se dissermos na revista atualizada, vai se constituir essa fórmula repetida de acusação contra quem? Contra os falsos ensinos que nós vimos na semana passada. Os falsos ensinos estavam sendo trazidos para dentro da igreja pelos falsos mestres. Discursos e vida nunca podem se contradizer na vida do cristão. O que falamos, nós vivemos. Ou seja, os falsos mestres pregavam uma coisa que contradizia a palavra de Deus e contradizia aquilo que eles pregavam. Veja, meus irmãos, que João não tem na sua mente perfeição. Não é isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que nós vamos falar, vamos viver sem pecado. Na verdade, nós vamos falar sobre a realidade do pecado daqui a pouco. O
que João está tratando, meus irmãos, é a realidade da escolha de estilo de vida que nós fazemos. O texto diz: afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e praticamos a verdade. Hoje de manhã eu tentei já antecipar, explicar mais ou menos o que quer dizer isso, quando textos falam sobre absolutos na palavra de Deus. Ou seja, você tem aqui o modelo da luz, e você tem aqui o modelo das trevas. O default, o padrão humano, meus irmãos, é andar aqui. É nós andarmos de uma maneira contrária àquela que Deus quer. Eu e você. Nós somos tendenciosos a andar de uma maneira contrária àquela que Deus deseja de nós. Ok? Porém, em Cristo, nós somos capacitados a andar na luz. Em Cristo nós somos capacitados a andar em santidade. Então, um belo dia, eu encontrei-me com Cristo, e por causa dele eu sou uma nova criatura. Então o que João está dizendo? Você é uma nova criatura, este é o modelo que você deve buscar andar. Vai ser difícil, mas pela graça de Deus você consegue. E aí o tempo vai passando, eu vou caminhando com Deus, e aqui e acolá eu ando não como alguém que está na luz, mas como alguém que está nas trevas. Perceba, eu não estou nas trevas, mas eu estou andando como alguém que está lá. A visão aqui, meus irmãos, não é de posição, mas de comportamento, de estilo de vida. Hoje de manhã nós destacamos o texto de Apocalipse, em que ele diz que fora dos novos céus e nova terra vão ficar os mentirosos, os adúlteros, os roubadores, etc, etc. Ora, em muitas das coisas que estão ali, nós já nos identificamos alguma vez. Nós já mentimos. Talvez nós já temos roubado alguma coisa nos impostos, um troco. Nós já cometemos diversas daquelas coisas. Então quer dizer que nós estamos fora da vida eterna? Não. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que aqueles que vivem nesse estilo de vida e não foram salvos ainda pela graça de Deus, não entrarão no reino de Deus. Mas você que já foi salvo pela graça do Senhor, você que já foi alcançado pela graça do Senhor, o que é pedido, meu irmão, de mim e de você? Olhe para o andar na luz, olhe para o modelo que existe em Cristo, e esse é o modelo que eu e você temos que andar. Portanto, voltando para o texto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas nós andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos um padrão bíblico, santo, ao qual nós devemos seguir, e não um padrão que é do mundo. Ou seja, meus irmãos, João aqui está combatendo a ideia de que o pecado em nossa vida não possui nenhum efeito no nosso relacionamento com Deus, que esse era o ensino falso que as pessoas estavam espalhando no primeiro século. Viva de qualquer jeito, sabe por quê? Não influencia, não importa. Pastor, mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Foi mais ou menos assim. O corpo, ele é sujo. Então o que você faz por ele, não importa. O importa é o espírito, porque ele está santificado por Deus. Então se eu adultero no corpo, não interfere com o meu espírito, porque uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. João está dizendo negativo. Paulo disse a mesma coisa. Tudo que nós fazemos enquanto estamos aqui, meus irmãos, na nossa vida e vivemos neste corpo, interfere sim na nossa vida espiritual. Em Isaías, Deus manda um recado para o povo, que os pecados do povo faziam separação entre o povo e Deus. Havia uma barreira entre o povo e Deus por causa dos pecados que estavam sobre eles. João aqui, meus irmãos, está abolindo esse falso ensino. Muito já se ensinava que o corpo não afetava o espírito, ou seja, o pecado era algo do corpo, mas o espírito está isento de sua contaminação. Besteira, invencionice, loucura. A sentença de João é que se pensamos assim, mentimos, e pela ausência da verdade, não andamos em comunhão com Deus. Uma coisa que nós precisamos sempre determinar, meus irmãos, e entender e explicar para nós mesmos, é o que a Bíblia tenta fazer para nós no Novo Testamento. O que ela tenta fazer nos compreender é que uma vez que estamos em Cristo, este estado nunca se alterará, mas o que se altera é a nossa comunhão com Deus. Deixa eu explicar de uma outra maneira.
um filho nosso, um filho seu, daqui a um tempo ele tem um comportamento completamente absurdo, e você corta relacionamento com ele, você não mais, pode até dizer para ele, não mais o reconheço como filho, mas se alguém pegar um pouco de sangue dele, um pouco de sangue seu, e levar no laboratório, não importa o quanto você diga, eu o deserdei, eu não quero mais saber, eu não quero atender telefonema dele, eu não tenho mais relacionamento com ele, o laboratório vai dizer que existe 100% de certeza que ele é seu filho. Acabou. O relacionamento está rompido, mas a paternidade e a filiação não se alterarão. A mesma coisa acontece, meu irmão, quando você é recebido no reino de Deus. O que João está dizendo aqui é: não atrapalhe, não destrua a sua comunhão com Deus, tratando o pecado de uma maneira que a Bíblia não trata o pecado, lidando com o pecado na sua vida de uma maneira que a Bíblia não lida com o pecado, de uma maneira que você pode vir no culto de domingo, você canta belas músicas, você prega, você faz, acontece, aí na segunda-feira é como se você tivesse vestido de uma roupa, né, uma fantasia, você tira aquela fantasia e vai viver a sua vida como for. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas se enganam que podem viver uma vida, às vezes, de impureza, de adultério, de desonestidade, de mentira, na sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, aí quando chega no fim de semana, né, no sábado, vai lavando o carro, vai botando a melhor roupa, arruma os filhos, né, dá uma penteada no garoto e vai para a igreja. Mas lá fora a vida é completamente diferente. Deus não é um tio que a gente visita de vez em quando no abrigo, lá no asilo, que está lá porque é muito velhinho. Ele é aquele que participa da nossa vida todo dia. E a palavra comunhão, meus irmãos, nós estamos aqui repetindo tantas e tantas vezes, ele é muito conhecido no meio evangélico, koinonia. O que ela significa? Tem a ver com ter em comum, ser co-participante das mesmas coisas, é ter em comum na minha vida aquilo que importa a vida do outro também. E é claro que nós estamos falando aqui no horizontal, mas também no vertical. Cada vez, meus irmãos, que eu tenho mais comunhão com Deus, o que Ele quer vai ser aquilo que eu quero, e não vice-versa. O que Ele quer vai ser aquilo que eu quero. É por isso, meus irmãos, que o salmista no Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas o que o versículo 4 diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Interessante, meus irmãos, que a maioria dos evangélicos só lê a segunda parte do versículo 4. E Ele satisfará os desejos do meu coração. Opa! Hora da minha listinha. Eu trato Deus como Papai Noel. Mas leia a primeira parte do versículo 4. Agrada-te do Senhor. Significa, meus irmãos, que quando eu tenho uma vida, que o meu propósito, o meu objetivo é fazer o que Deus quer, Ele satisfará os desejos do meu coração, porque já são os desejos dEle. Deus não é gênio da lâmpada. Você pode esfregar, Ele vai fazer o que você quiser. Mas, meus amados, quando o meu coração está sincronizado com o coração de Deus, quando o meu coração está ligado ao coração de Deus, aquilo que eu estou orando, na verdade nada mais eu estou fazendo do que falando aquilo que Deus já tinha determinado para a minha vida, que Deus já tinha planejado para a minha vida. Essa semana eu dei os parabéns para mais uma pessoa. Graças à rede social, a gente não esquece o aniversário de ninguém hoje em dia, né? Eu dei os parabéns mais uma pessoa, falei assim: meus parabéns, que Deus realize os sonhos dele na sua vida. Tá bom, não tá? Botei assim no final. O que mais a gente vê hoje, meus irmãos, quando alguém vai dar os parabéns ou alguma coisa? Muito bom, que Deus realize os seus sonhos. Meus irmãos, eu não quero que Deus realize os meus sonhos. Eu não quero. Porque em 44 anos de vida, em grande parte do que eu sonhei estava fora da vontade de Deus. E se Ele tivesse realizado, eu estaria mais enrolado do que eu já estou hoje. Mas quando Ele realiza os sonhos dEle, quando Ele faz aquilo que Ele quer, Ele coloca a minha vida diante da vontade dEle, no centro da vontade dEle. Ter comunhão com Deus é isso, é tê-lo como centro para glorificá-lo, através da obediência, através daquilo que Ele quer. Se temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, agora o contraponto. Agora João vai explicar direito aquilo que os falsos mestres tinham explicado errado. Se andamos, porém, na luz, como ele está na luz, temos comunhão, olha aí, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O texto começa, meus irmãos, com a palavra porém. Porém, a vida na luz, a vida na verdade, a vida na obediência resultará em uma maior e mais profunda comunhão, relacionamento, o ter em comum entre eu e você, entre você e o seu outro irmão em Cristo. Esse é o primeiro resultado. Sabe, meus irmãos, como é que nós resolvemos qualquer picuinha dentro de uma igreja bíblica? Não é fazendo necessariamente mais sociais. Vamos almoçar um na casa do outro. Porque, meus irmãos, nós vamos resolver aqui e vão aparecer outro. É viver a vida de Cristo. Esta é a resposta. É viver andando na luz. É se eu sei como resolver um conflito pessoal pela palavra de Deus, eu vou olhar para a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus. Há um tempo atrás uma pessoa me procurou e disse: pastor, estou com um problema com uma pessoa na igreja. Eu falei: joia. Quando você foi conversar com ela, o que aconteceu? Não, pastor, não conversei com ela, vim conversar com o senhor. Eu falei assim: mas eu não sabia de nada, eu vou ajudar em quê? Você deveria resolver com quem é a fonte do seu problema. Se você é o causador ou a pessoa causador, ele ou ela é com quem você tem que resolver, não comigo. Não, mas eu vim falar com o senhor porque a pessoa é muito difícil. Eu falei: meu irmão, aparentemente quem está sendo difícil é você. Porque a palavra de Deus diz claramente que eu devo resolver direto com a pessoa. E você está tomando um atalho com o seu pastor que a palavra de Deus não lhe ensina a fazer. Esclareça as coisas. Traga tudo para a luz. Siga aquilo que Jesus nos ensina em Mateus 16. Mateus 18. Faça aquilo que ele nos ensina, porque ali está a resposta para você resolver. Para começar, no exemplo que estou dando, os seus problemas interpessoais. Quer ver outra? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração mais conhecida no planeta Terra. Quanta gente, meus irmãos, carrega para lá e para cá peso de relacionamento que só precisava de perdão. Trazer para a luz, meus irmãos, não é nada místico. Nós não vamos agora fazer a cerimônia das luzes e cada um vai segurar uma vela ou acender a lanterna do celular e a gente vai fazer aqui uma cerimônia mística e que você vai ter mais luz espiritual do que você tinha antes. Andar na luz é cumprir a palavra, é voltar-se para a verdade de Deus, para a luz de Deus e dizer: diante desta situação na minha vida, o que eu tenho que fazer? Diante desse marido insuportável, o que eu tenho que fazer? Diante dessa mulher intragável, o que eu tenho que fazer? Diante desse meu filho, desse meu pai, desse meu chefe, o que eu tenho que fazer? Eu, meus irmãos, poderia aqui ficar contando quantos casos de pessoas que vêm me consultar sobre o que eu deveria fazer e eles já sabem a resposta. Eles já leram, alguém já disse antes, eles já viram num livro que a resposta era fazer simplesmente aquilo que a palavra de Deus ordena que ele ou ela faça. Uma das piores coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer como cristãos é saber da verdade, mas andar na mentira. Saber daquilo que devemos fazer, mas andar de uma maneira que contradiga aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Saber qual é a luz, mas insistir em andar nas trevas. E aí nós atrapalhamos a comunhão uns com os outros. Mas um segundo resultado que o texto diz é que além de ter a comunhão uns com os outros restaurada, nós também temos purificação dos nossos pecados. Como isso funciona? A luz revela o nosso pecado para que possamos tratar dele debaixo da ação do sangue de Cristo. Eu não sei, meus irmãos, se você já reparou, mas quando você tem uma infestação de catita, para quem não conhece, né, catita é camundongo, e você tem uma infestação na sua casa. O que acontece quando você chega na cozinha? Você sabe que elas estão lá, porque tem migalhas, tem sinais, né? Às vezes tem algumas
uns presentinhos nos cantinhos que eles deixam, mas quando você acende a luz, mágica, desaparece. É um animal que se esconde na escuridão, para que ele não seja revelado, e obviamente ele sabe por instinto o que vai acontecer com ele. Meus irmãos, o pecado não resiste à exposição da luz. É como um vampiro, a luz queima o pecado. E novamente, o que eu tenho que fazer então, pastor? Meia hora de sol por dia tá bom? Não, uma meia hora de palavra melhora muito. Meia hora, meus irmãos, de exposição à luz da palavra. E eu não estou dizendo uma mera leitura, mas é quando você ler esse texto, dizer: eu não estou vivendo isso aqui. E a minha aplicação pessoal hoje diante desse texto é: Deus, eu vou fazer o que esse texto está me ordenando fazer. É por isso, meus irmãos, que quando nós fomos escolher um material de devocional para a nossa igreja, e tem muito material bom, como por exemplo o famosíssimo Mananciais no Deserto, em que você tem um texto, e você tem um texto bíblico e um texto para você poder ler. Nós não escolhemos esse. E tem diversos outros muito bons, mas nós escolhemos um onde você tem um texto bíblico, uma pequena explicação, depois você tem 3 ou 4 linhas em branco para que você possa escrever: e agora, o que eu vou fazer? Diante desse texto bíblico, qual vai ser a minha atitude? Se eu leio Mateus 28, vão por todo mundo e prega o evangelho, qual a minha atitude? Qual a minha atitude prática? A luz, meus irmãos, se revela quando eu tenho uma resposta prática diante do meu pecado. Pastor, o que é uma resposta prática? Ela é mensurável e dela se pode prestar contas. Exemplo, vamos voltar para Mateus 18. Eu leio Mateus 18 e lá está: vão por todo mundo e prega o evangelho. Eu reconheço que eu tenho sido negligente nesta área. Meu colega de trabalho, meu familiar, meu colega de escola, de faculdade, eu entro e saio dia após dia, entro mudo e saio calado. E eu reconheço dentro do texto que eu não estou obedecendo a última ordem que Jesus deixou antes de voltar à presença do Pai. Lá está em Mateus 28, lá está em Atos capítulo 1, versículo 8. Então eu tomo uma medida mensurável e que pode ser cobrada. Mensurável significa: eu posso saber se eu cumprir ou não cumprir. Diante desse texto, eu vou buscar uma oportunidade para ir lá com o Joãozinho, o Manuel, a Laurinha, quem quer que seja, para compartilhar daquilo que Cristo fez na minha vida. Por que é cobrável, meus irmãos? Porque eu posso depois, no dia seguinte, voltar naquela meditação e dizer: pela graça de Deus eu fiz. Eu olhei para a palavra como um espelho e ela revelou o meu pecado, a minha omissão, e eu fiz aquilo que ela mandou. E você pode aplicar tudo que nós explicamos aqui a qualquer área da sua vida. Você está carregando rancor? Você está carregando amargura? Posso lhe oferecer no mínimo 100 textos diferentes sobre perdão. Que tal você ler a história de José, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? O pão que Faraó amassou. E quando ele se viu diante dos seus irmãos, qual foi a resposta de José? Tranquilos, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. E ele sustentou seus irmãos durante o resto das suas vidas. A vida, meus irmãos, sem a luz da palavra de Deus, é um apalpar no escuro. E apalpando no escuro, nós vamos acabar sem a purificação dos pecados que o texto nos traz. Sem isso, nós vamos ficar olhando para um lado, para o outro, dizendo: o que eu vou fazer? Porque nós fomos comprados, amados, por alto preço. Isso é 1 Coríntios 7, 23, preço de sangue. E a nossa vida, já que foi por esse alto preço, significa que ela valeu muito. Mas talvez você se pergunte: por que precisamos de purificação se nós já estamos andando na luz, se nós já estamos comprados pelo sangue de Cristo e dentro da luz? A resposta, irmãos, está no atual estado da nossa santificação, ou seja, estamos em processo de santificação. Perceba que nós fomos justificados de uma vez só por Cristo, mas eu e você estamos em obras, estamos em processo de santificação. É como se eu pudesse colocar
no meu peito aquelas placas, né, que você vê na rua. Eu não gosto muito de ver essas placas, significa que eu vou ter que sair do meu caminho. Aí está lá, em obras, não é isso? E aí tem uma setinha para que você contorne para outro lugar. Querido, toda pessoa que já se encontrou em Cristo está em obras, está com um processo de mudança. No livro que nós estamos lendo, uns jovens e adolescentes da igreja sobre namoro, o pastor Davi Murk, o pastor Alexandre Mendes, desculpe, o Sacha, um ou outro escreveu, que eu não sei quem escreveu qual capítulo, uma ilustração que eu já conhecia há muito tempo, mas foi interessante ver de novo. Que Miguel Ângelo, grande escultor, pintor, etc., quando ele, antes dele esculpir aquela que seria a Pietà, que nunca conheceu a Pietà, uma obra absolutamente magnífica, onde você tem Maria com Jesus morto, né, deitado no seu colo, e você vê até as veias do corpo esculpido no mármore, ou no granito, eu não sei bem. Absolutamente lindo. Mas quando era apenas um bloco de granito ou de mármore, Miguel Ângelo dizia que a Pietà já estava lá dentro, e o papel dele era apenas trazê-la para fora, tirando as sobras. A ideia aqui, meus irmãos, é que Cristo está em nós, mas nós precisamos tirar as arestas, tirar o extra do homem, do pecado, da carne, para que a imagem de Cristo fique mais clara na minha vida. E como que Deus faz isso? Deus faz isso através da palavra de Deus, e através das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, onde eu e você vamos sendo moldados à pessoa de Cristo todo dia. Em Hebreus capítulo 12, quando o autor fala sobre disciplina, fala sobre as lutas da vida, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus está formando algo em você para que Cristo seja formado em você. O texto diz, para que vocês sejam participantes da santidade e da justiça de Deus. A pergunta que eu quero fazer para nós essa noite é a seguinte, irmãos: você quer passar o resto da vida parecendo com você mesmo, um homem pecador, ou parecendo com Cristo? Você quer passar os seus próximos anos de vida? Eu tenho 44, se eu tiver a longevidade da minha avó, ainda tenho 50 anos de vida pela frente. 50 anos convivendo com os mesmos pecados, tropeçando nos mesmos lugares, caindo do mesmo jeito. Qual é a resposta? Qual é a solução? Qual é o remédio? Andar na luz. Olhar para o espelho da palavra e perceber aonde eu tenho andado completamente fora e diferente da imagem de Cristo. E meus irmãos, eu não sei você, mas como essa é uma verdade na minha vida. Quantas vezes, meus irmãos, eu tenho que fazer como o publicano na história contada por Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Como é difícil, meus irmãos, como é uma luta às vezes nós vermos a nossa vida tão distante do ideal da palavra de Deus. Mas apesar desse momento de tristeza diante dessa realidade, nossos olhos se voltam de novo para Cristo e a gente é animado dizendo: nele eu consigo, nele eu posso novamente ser vencedor. Meus irmãos, a tão famosa e falada cura interior não é um processo místico e abstrato, mas um processo sobrenatural em que o Espírito Santo, pela palavra, pode curar cada ferida de alma que o pecado ou mesmo as lutas podem ter causado em nós. Vida diária na presença de Deus. O que é que nós precisamos, meus irmãos? Não é mais de um livrinho de autoajuda. O que nós precisamos não é de um novo corte de cabelo ou uma roupa nova para nos fazer sentir bem. O que nós precisamos não é trocar de carro para nos valorizar. O que nós precisamos não é achar que nós somos melhor do que nós realmente somos. O que nós precisamos, amados, é mais tempo na presença de Deus, para que, conhecendo quem Ele é e entendendo quem nós somos, nós possamos chegar à conclusão: eu posso ser quem Ele é através de Cristo Jesus. É isso que você precisamos, é isso que eu preciso, para que nós possamos, irmãos, experimentar uma vida onde a comunhão vem de uma santidade herdada de Deus, e que no meio da igreja a gente pode viver isso. Eu quero terminar hoje lembrando a você cada problema que você teve hoje, essa semana.
Cada um dos problemas que você teve essa semana cai em duas categorias. A primeira categoria é porque você foi agente. Você foi extremamente culpado por este problema ter ocorrido. A segunda categoria é que você não foi agente. As coisas simplesmente aconteceram. Você pode ter causado, ou você pode não ter causado. Mas de uma maneira ou de outra, meu irmão, se você causou, eu causei, por causa do pecado que eu carrego. Aí eu posso olhar na minha semana dizendo, aquele tropeço, aquela palavra atravessada que eu dei para alguém, aquele pensamento fútil, aquele pensamento lascivo, aquele pensamento desonesto, em que eu fui o agente. A resposta é a cruz de Cristo. É eu me conformar, me moldar à pessoa dele, para que aquilo que aconteceu na minha semana, pela graça, não aconteça na semana que vem. Agora, se por acaso eu não fui o agente, como eu disse, as coisas simplesmente aconteceram. Eu cheguei no carro e a bateria estava arriada e o carro não pegou. Aí eu me enraiveci, me amargurei, gritei com nada. A minha gata passou, aproveitei, dei-lhe um chute. Eu não fui o causador, mas eu fui responsável da maneira como eu respondi aquilo, que eu não fui o causador. A origem é a mesma, a minha natureza, que apesar de já estar forjada na luz do Evangelho, na luz de Cristo, por um motivo, meus irmãos, que eu confesso a vocês, eu não consigo explicar em minha vida, e eu acho que em a vida de ninguém. Eu olho para as trevas e digo, eu vou agir daquele jeito lá. Em vez de olhar para esse pneu furado, ou para essa bateria arriada, ou para o cara que me cortou, para o patrão que me deu uma resposta atravessada, e agradecer a Deus, e usar do dom do Espírito Santo na minha vida, e manifestar o fruto do Espírito, eu vou usar aqui um pouquinho das armas das trevas, da carne, e vou ter uma reação completamente diferente. Quero dizer para você hoje, meu irmão, que o que Deus reservou para nós está ao seu alcance. Não é privilégio de alguns. Você não precisa vir aqui na frente para receber uma oração forte. Você não precisa de ser lambuzado de óleo para alguém dizer que agora você vai ter. O que você precisa é olhar para a palavra, submeter-se a Cristo e dizer a tua vontade e não a minha. O teu querer e não o meu. O meu querer vai me agradar, mas eu quero o teu. Eu quero fazer do teu jeito. Resultado? Comunhão e purificação de pecados. Semana que vem nós vamos terminar essa mensagem. Quero desafiar você a estar aqui. Você possa aproveitar aquilo que nós começamos a ver hoje e terminar a grande lição que nós começamos a ver hoje. A obra de Cristo garante a base da comunhão de vidas perdoadas. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez a tua palavra nos leva para a cruz. Ela nos atrai a Cristo, a tua graça, a tua benevolência, a tua capacitação. Ela nos atrai a ver que em nós, como o próprio apóstolo Paulo diz, não habita bem algum, mas nós podemos em Cristo, oferecendo a nossa vida, nossos membros como instrumentos de justiça, andar na luz, experimentar a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, numa vida sem pecado, uma vida purificada. Obrigado a Deus, porque nós não estamos apalpando no escuro, mas nossos olhos estão abertos, nossos olhos estão arregalados diante da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a cada dia a disciplina de pararmos no nosso dia a dia e voltarmos para a tua palavra. Enchemos o nosso dia, ó Deus, de coisas que nos edificam, de ouvirmos músicas que nos edificam, livros que nos edificam e principalmente sermos edificados na tua palavra, para que através da luz dela possamos andar de uma maneira que glorifique o Senhor. Esteja conosco, Deus, nesta semana, para que possamos já experimentar as decisões que agora estamos tomando diante da tua palavra. Que seja algo, Deus,
que salte aos nossos olhos, como teu Espírito é capaz, com martelo e com sisal, forjar em nós, formar em nós a pessoa de Cristo, esculpir em nós a pessoa de Cristo. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra esta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.